Seguinte, cara, hoje eu vou te mostrar uma das opções de PCs mais baratas que a gente consegue encontrar hoje no site da Pichau, para você que tá a fim de comprar um PC já pronto para conseguir rodar alguns jogos aí e se divertir, beleza? Então vem comigo que hoje eu vou te falar tudo sobre esse PC, a gente vai ver testes nos jogos, até mesmo para você poder avaliar se quem sabe um PC desse não seja aí uma boa opção para você hoje, tá? Mas antes de tudo, não esqueça, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Bom, cara, então vamos lá. O PC que a gente vai falar um pouquinho hoje tá sobre esse PC aqui, PC Homemance HM225, que basicamente é o PC que eu tô aqui, tá com as exatas mesmas configurações. Partindo direto para a configuração, cara, de processador, a gente vai contar aqui com o i5-3470, né? Processadorzinho, cara, que é bem interessante para um PC como esse, conta ele com seus 4 núcleos e 4 threads, tem uma frequência base de 3.2, podendo chegar até 3.6. Então, assim, é um processador que realmente, para tarefas mais básicas, mais offices aí, ainda é um processador interessante. Claro que vale mencionar, né, cara, que para jogos mais pesados ou programas que exigem mais de processador, o i5 acaba ainda sendo um processador mais antigo, né? Não necessariamente é um processador feito para rodar os jogos da atualidade, que já exigem, né, mais de processador. Realmente é um processador feito para rodar coisas mais leves, mais single players ali, né? Contudo, né, cara, de placa-mãe nesse PC, a gente vai ter aqui uma placa-mãe H61 LGA 155, né, cara? Que acaba deixando esse PC um pouquinho mais interessante, porque a gente vai ter mais de ali para colocar vários outros processadores, né, cara? Tô aqui com a placa-mãe pra gente poder representar, né? E assim, cara, a plataforma LGA 155, apesar, né, de ser uma plataforma que já tá ficando mais defasada, ser mais antiguinha, ainda assim, para montar PCs mais baratos, cara, ainda acaba sendo uma opção bem legal, né? A plataforma LGA 155 vai ter suporte ali para processadores de segunda e terceira geração, então processadores como Core i3, Core i5, Core i7 e até mesmo ali alguns da linha E3, cara, vão servir aqui tranquilamente nessa placa-mãe, né? Então, como esse PC aqui, ele vem com o i5, como a gente vai tocar uma placa-mãe LGA 155, a gente pode pegar algumzinho ali, seja ali um 1230V2, um 1240V2, um 1270V2 ali, né, que realmente já vai melhorar bastante o desempenho, né, cara? Claro que ainda, né, não vai estar ali realmente 100% pronto para rodar os jogos da atualidade, mas, cara, você já vai ter um desempenho bem mais interessante, já conseguindo rodar alguns jogos ali com mais qualidade, por conta de melhorar um pouco mais a questão do processador, né? Falando de memória, né, cara, esse PC acompanha aqui um pentzão ali de 8GB de RAM DDR3 1600MHz, que para essa nossa configuração aqui, cara, é basicamente mais que o suficiente, tá? Considerando que esse PC roda 8GB aqui para um PC desse, cara, vai dar conta tranquilamente tanto do sistema, como eu falei, para a maioria dos jogos que a gente vai ter aqui. Porém, caso você queira, né, cara, a gente também vai ter margem ali para conseguir colocar mais memória RAM depois futuramente, né? Vai começar com 8GB, mas depois, se você tiver uma graninha e as memórias RAM estiver mais baratas aí, dá pra gente conseguir colocar 16GB ali e deixar mais redondinho, né, cara? O ideal para uma configuração como essa é pegar um processador mais potente, como um i7 de terceira geração ou um 1230, 1270V2 ali, colocar 16GB com a placa de vídeo legalzinha, já vai ter ali o máximo que essa configuração consegue entregar e também vai conseguir ter um desempenho bem interessante, tá? E para estar rodando jogos, cara, falando de placa de vídeo, a gente vai contar aqui com a GT 610 de 2GB GDDR3, né, cara? Que eu sei, né, que é uma plaquinha de vídeo bem painha, bem subestimada. Basicamente, ninguém recomendaria um tipo de placa dessa, principalmente agora, né, em 2026. Mas ainda assim, cara, é uma placa de vídeo que para PCs mais básicos aí ainda surpreende bastante, tá? Claro que não é uma placa de vídeo ali para rodar os jogos da atualidade, mas ainda assim, configurando direitinho, cara, a gente consegue sim extrair um desempenho bem interessante dela, principalmente considerando que o nosso processador tem vídeo integrado. O nosso i5 aqui, por exemplo, conta aqui com a Intel HD Graphics 2500, e algumas pessoas até podem dizer que esse vídeo integrado é melhor do que a GT 610, então nem compensa pegar a placa de vídeo. Porém, cara, isso não é verdade, tá? Por incrível que pareça, essa placa de vídeo consegue entregar um desempenho muito melhor do que aquele vídeo integrado, mesmo sendo especificadamente aqui mais inferior, tá, cara? Por exemplo, aquele vídeo integrado não consegue nem abrir direito GTA V, não dá nem pra gente configurar de algum jeito que dê pra brincar no GTA V. Já com a GT 610, você vai ver aqui, cara, que configurando direitinho, a gente consegue sim, cara, abrir um GTA V e até rodar um GTA V numa GT 610, que no vídeo integrado ali do i5 já não dá, tá, cara? Então, por esses motivos aí, não tem como a gente simplesmente condenar e falar que não roda nada, sendo que pelos meus experimentos, cara, eu sempre vi aqui que placa de vídeo off-board tende geralmente a ser melhor do que vídeo integrado, que tem ali, né, um desempenho parecido, né, cara? Claro que um vídeo integrado de um Ryzen atual vai ser melhor do que a GT 610, né? Mas estamos falando aqui de um vídeo integrado que basicamente se compara ali com a GT 610 em questão de desempenho. Outra coisa interessante desse PC, cara, é que a gente acompanha aqui um SSD, né, um SSD SATA aqui de 120GB, que apesar de não ser muita coisa, né, cara, para um PC como esse, basicamente você vai mais ali conseguir instalar o Windows, baixar alguns jogos leves, tá? Não dá para fazer muita coisa, mas ainda assim, né, só de ser um SSD já é bem legal, porque a gente já tem uma resposta mais rápida ali
do sistema, né? Até porque, né, cara, considerando que SSD ficou muito caro, mesmo que seja um de 120 GB ali, se fosse para você montar do zero, uma configuração dessa já sairia mais caro por conta do SSD, né? Então, na minha visão, mesmo sendo 120 GB, você pode colocar o sistema no SSD, comprar um HD baratinho para colocar alguns jogos mais pesados e utilizar o sistema de boa, sem muitos problemas. Falando de fonte, né, cara, a gente vai contar aqui com uma fonte de 500 watts, tá, cara? Que é realmente muita coisa, tá, para um PC como esse. Nem precisaria disso tudo, uma fonte de 200 watts aqui já aguentaria. Porém, né, cara, como a gente vai ter uma fonte de 500 watts aqui, mesmo que seja genérica, tá? Não é uma fonte de 500 watts com 30 Plus nem nada. Mas ainda assim, mesmo sendo aqui uma fonte de 500 watts genérica, cara, a gente já consegue melhorar mais facilmente ainda uma configuração como essa, tá? Até porque se futuramente você for querer colocar uma placa de vídeo melhor, né, do que essa GT 610, a outra opção mais viável que a gente vai ter aqui é uma GTX 550 Ti, por exemplo, tá, cara? Que a gente consegue encontrar na faixa dos 250, às vezes até uns 300, tá? 300 eu acho caro, mas é mais ou menos essa faixa que a gente encontra. E assim, cara, tendo ali uma fonte de 500 watts, a gente já consegue colocar uma placa de vídeo dessa aqui tranquilamente, tá? E não necessariamente precisa ser uma dessa. Colocando ali um processador como um 1230, 1270 ou um i7 de terceira, você pode pegar ali uma GT 1030, uma GTX 750 Ti, já dá pra gente conseguir ter um desempenho bem mais interessante, tá? Num PC como esse e rodar mais alguns jogos ali mais pesadinhos aí num PC como esse, tá? Por fim, cara, falando rapidinho das últimas coisas que vem aqui, esse PC acompanha o cabo de vídeo, cabo de força, kit de teclado e mouse e também aqui um energéticozinho da Pichau, tá, cara? Então realmente é um PCzinho bem completo, tá? Vem com basicamente quase tudo que você precisa pra poder só chegar em casa e estar utilizando. A única coisa basicamente que você vai ter que comprar mesmo é um monitor, mas em relação à configuração e ao que vem, basicamente é um PC bem completo com bastante coisa mesmo. Mas agora falando sobre preço, né, cara, um PC desse hoje a gente encontra aqui na Pichau por R$ 599,97, tá? Aqui na minha visão, cara, considerando tudo que vem, tá num preço justo, tá, para configuração, principalmente considerando o tanto que as peças aumentaram agora, então tá num preço até que bem ok, considerando os preços atuais e também considerando a proposta, né, cara, de um PC como esse, basicamente tá no preço, né? Até porque hoje em dia, cara, é bem difícil você conseguir com apenas R$600 montar ali um PC ultra mega potente que você consiga comprar numa loja e que vai chegar na sua casa tudo bonitinho, né? Claro que se você for montar ali peça por peça, talvez garimpando na sua cidade, você consiga montar alguma coisa melhor ali com R$600, tá? Mas aqui comprando já pronto para você só chegar em casa e utilizar, na minha visão, tá num preço bem interessante para um PC como esse. Mas enfim, né, cara, basicamente de informações e preço era isso. Que a gente vai fazer agora é partir para os testes nos jogos, para a gente de fato avaliar se realmente ainda vale a pena comprar um PC como esse. Mas antes de partir para os testes, repassando aqui rapidinho a configuração, a gente tem aqui o nosso processador Core i5-3470 e a nossa GT 610 aqui, tudo configuradozinho só pra gente poder realmente testar aí, tá? Então, informações passadas, agora sim vamos partir para os testes nos jogos. Bom, cara, começando os testes aqui com um jogo um pouco mais leve, né, a gente vai ter Roblox rodando nessa configuração. Roblox aí, cara, não vai ser muito problema, tá, pra conseguir rodar numa configuração como essa. Apesar de eu ter feito ali a configuração mais desempenho possível, né, deixei ele em 800 por 600, reduzir todos os gráficos ali do jogo. Porém, como você pode perceber, cara, o jogo tá ali pegando seus 100 e poucos FPS, pelo menos aí no mapa ali do Gunfight Arena, tá, que por incrível que pareça não é um mapa tão leve, tá, eu já fiz alguns outros testes ali, ele pesa um pouquinho e ainda assim nessa configuração com a GT 610 a gente consegue pegar uma boa média de FPS, cara, aqui para Roblox, por incrível que pareça, apesar de ser um jogo leve, ainda assim exige, né, um pouquinho da configuração, a gente até consegue ter um desempenho bem bacana, tá? Então, para quem curte Roblox, às vezes quer montar uma configuração para rodar o game, nessa configuração, sem dúvida, você vai conseguir curtir bem tranquilamente, pelo menos ali na maioria dos mapas, né? Claro que ainda pode ter mapa aqui no Redstone legal, mas pelo menos em mapas parecidos com esse daí, com certeza você vai ter um desempenho até que interessante. Outra coisa legal, cara, que dá pra gente fazer aí também é emular alguns jogos de PS2, né, cara, rodar ali um PCIe X2, que pelo menos na minha visão, cara, é uma opção de gameplay bem interessante, tá, pra um PC como esse, tá, pra proposta de um PC como esse, até porque aí só de jogos de PS2 a gente vai ter uma boa gama de jogos, né, pra gente conseguir rodar num PC como esse. Claro que vai ter alguns jogos aí que não vai ter um desempenho tão interessante, mas ainda assim, né, a gente tem muito jogo aí pra gente conseguir testar. Então assim, pra quem curte, né, jogos de PS2, às vezes quer montar um PC pra rodar, nessa configuração você vai conseguir até que ter uma experiência interessante, né, até mesmo em jogos ali mais pesados, né, cara, como God of War 2, né, que eu consegui brincar. Claro que não ficou 100% perfeito, de vez em quando dava umas lagadinhas, mas ainda assim eu fiquei até que surpreso que rodou God of War, que é um jogo pesado, tá, do PS2, não é toda a configuração que a gente consegue realmente ter um desempenho tão satisfatório, mas ainda assim, como você pode perceber, até God of War 2 deu pra brincar, então pelo menos na minha visão, eu achei o desempenho aqui bem interessante. E bom, cara, um outro teste que eu fiz também foi no Minecraft, né, cara, rodando nas últimas versões, basicamente na última versão, desde quando eu tô gravando esse vídeo. E, cara, basicamente pra Minecraft a gente não vai ter muitos problemas, né, claro que
ainda assim a placa de vídeo tá começando a ficar um pouco mais limitada para rodar Minecraft assim, sem precisar ter que reduzir gráfico nem nada. Nesse teste aí eu não utilizei Optifine nem nenhum outro programa, né, para otimizar melhor. Então eu preferi reduzir um pouco mais as chunks e cravar ali o FPS a 60, né, cara, que é o que eu mais recomendo aqui para jogos como Minecraft, porque não necessariamente precisa rodar ali com um frame rate alto. E assim, cara, sem fazer muitas coisas, basicamente eu consegui rodar ali em 720p a 60 FPS cravado. Em 1080 não rodou tão legal, tá, sem reduzir gráficos nas últimas versões. Porém, ainda assim, cara, para Minecraft eu achei que ficou tranquilo, tá, cara? Para quem curte Minecraft, quer curtir ali um vanilla ali nas últimas versões, não vai ter muitos problemas. Configurando direitinho, dá pra gente curtir aqui bem tranquilo. Para quem curte Mine, nessa configuração também é um game que dá pra gente curtir aqui até que bem de boa. Outro jogo que eu testei também, né, cara, foi o Call of Duty Warzone da Shopee, né, que é o Bloodstrike, que assim, cara, é um jogo que apesar de eu zoar, eu gosto bastante, tá? Eu acho bem interessante trazer os testes aqui. É um jogo, cara, que apesar de ser simples, né, ainda é muito bonito, tá? Por isso que eu faço essa comparação com o Warzone, porque mesmo sendo ali um jogo pra rodar em PCs mais fracos, ele ainda consegue ser um jogo bonito, mesmo no low ali, eu acho bem interessante. E como você pode perceber, cara, ficou com FPS também bem legal. E como eu mencionei ali também no caso do Minecraft, é interessante a gente também cravar ali a 60 FPS, por mais que o jogo ali, né, tem uns lugares aí que tá pegando 100, 90 FPS, acaba que oscila bastante, então é interessante a gente cravar no 60 para diminuir, né, a carga ali da configuração e ainda assim a gente tem uma melhor fluidez. Mas de um modo geral eu fiz o teste aí com FPS travado, só pra gente ter uma noção, e ainda assim a plaquinha de vídeo conseguiu entregar um desempenho bem interessante, né? Então para quem curte jogos nesse estilo, né, de FPS online aí, nessa configuração também a gente consegue até que brincar de maneira bem interessante no Bloodstrike. Outro teste que eu fiz aí também, né, cara, foi dentro do emulador de Free Fire, né, cara, e pra Free Fire ali também não exige tanto de placa de vídeo, né, e sim mais ali de processador. E ainda assim, cara, de um modo geral, eu acho que deu pra brincar, tá, mesmo ali que não ficou com os maiores FPS, eu achei que até que deu pra curtir um Free Fire, né, tô no modo treinamento aí, tem bastante player, né, tem 18 players ali, tava ali entre 17 a 18 players, e ainda assim, cara, rodou até que ok, tem uns momentos aí que pegou até quase 80 FPS, mas que ficou oscilando bastante, né, eu até tentei fazer um teste ali com o V5 ligado, ficou um pouco melhor. Mas ainda assim, como a configuração é um pouco mais básica, né, cara, não tem como muito ali a gente exigir muita coisa, mas ainda assim, cara, de modo geral, eu achei que deu para brincar, principalmente considerando que eu não manjo muito de configuração de Free Fire, então se por acaso você manja mais, com certeza você pode ter um desempenho até melhor do que esse daí que eu tive nessa configuração, tá? Outro teste também que eu fiz aí, cara, que eu achei também bem interessante foi dentro do Valorant, né, e antes de tudo, né, eu fiz o teste no Valorant ali no Windows 10, por isso que tá abrindo, tá, normalmente. No Windows 10 não precisa, né, do TPM 2.0, somente no Windows 11. E como você pode perceber aí, cara, a configuração tá usando bastante, né, de tudo, tanto do processador quanto da placa de vídeo, mas ainda assim tá dando pra gente conseguir ter uma média interessante, tá, o jogo fica bem legal, apesar de ficar oscilando bastante na FPS, cara, infelizmente, ao mesmo tempo que tá ali 100, 100 e pouco, às vezes cai um pouco pra menos ali. Então, nesses cenários aí, é interessante a gente limitar o FPS a 60 ou limitar, né, algum FPS ali um pouco mais baixo, para além de diminuir mais a carga, né, em relação ao processador e a placa de vídeo, a gente também conseguir, né, ter uma fluidez melhor ali do game, tá, cara? Mas de modo geral eu achei que deu pra brincar, não dá, né, pra gente jogar ali de modo competitivo, nem nada do tipo, mas pra brincar eu achei que ficou interessante sim aqui no Valorant, tá? Então pra quem curte Valorant, às vezes também quer montar uma configuração mais barata possível pra rodar o game, essa configuração você vai conseguir brincar aí também, tá? Agora um teste que eu fiz aí mais assim pra gente ver, né, até onde a gente consegue ir com essa configuração. Eu testei ele no Fortnite, né, cara? E assim, pra Fortnite a gente tá com uma configuração horrível, né? Então processador meio paia pra Fortnite, pouca memória RAM, placa de vídeo não aguenta o game. Então assim, mesmo reduzindo tudo, deixando a 30 FPS ali, a gente teve muito stutter, além do jogo também ter ficado muito feio, né, cara? Porém, por incrível que pareça, eu ainda consegui fazer 2 kills, né, cara? E mesmo com o gráfico desse jeito, mesmo ali com a gameplay ruim ali, travando, dando stutter, ainda assim eu consegui ali completar 2 kills, então na minha visão a configuração até que ainda consegue surpreender muito bem aí, mesmo no Fortnite, que para essa configuração, cara, infelizmente não dá pra gente fazer muita coisa, né? Eu fiz o teste no modo Reload, que é pra ser um modo relativamente um pouco mais leve, e ainda assim não deu pra brincar muito. Talvez ali dá pra brincar em alguns mapas personalizados, com poucos players, mas não dá pra ter muita esperança ali de rodar Fortnite com configuração como essa, mas trouxe aqui, como eu falei, só pra gente ter mesmo ali uma noção de até onde a gente consegue ir, né? Bom, mas um teste que não podia faltar aqui, né, claro, é dentro do GTA V, que como você pode perceber, cara, 60 cravado, tô brincando, tá? Mas ainda assim, eu achei que ficou bem interessante no GTA V, tá, cara? Em alguns momentos, como você pode perceber, né, vai ter lugares ali que o jogo até que consegue pegar ali os 60 FPS. Eu fiz a configuração ali quase ultra low, tá? Pra gente conseguir ter essa performance, reduzir ali tudo pro low, 800 por 600, e também tirei as sombras do jogo, né, cara? Então assim, pra quem subestima aí a GT 610, cara, tá aí rodando até mesmo GTA V e fica brincável, beleza? Fica brincável, considerando aí a configuração de um
modo geral, né? Claro que não fica, meu Deus, as mil maravilhas, com alta FPS e qualidade surreal, mas, cara, considerando que GTA V, querendo ou não, é um jogo pesado e que não foi feito para rodar na GT 610, a gente até que tem um desempenho legal, tá? Sem tá limitando o FPS, né, cara, a gente consegue ali ter uma média de 30 a 50, em alguns lugares pegando até quase 60, porém, se você quiser, né, ter um FPS mais estável, cara, eu recomendo que você crave a 30, beleza? Fica basicamente ali o frame time de um PS3, por exemplo, não fica com a mesma qualidade, mas fica pelo menos ali mais fluido, e caso você quiser brincar, cara, é a melhor maneira, tá? Eu fiz o teste aí, andei pra vários lugares ali, fiz bastante coisa e não caiu o FPS, tá? Não dropou, ficou cravadão ali a 30, então assim, na minha visão, é uma outra opção também que a gente tem ali pra conseguir rodar o game, e de um modo geral, né, como eu falei, só de estar rodando aí na GT 610 já é muita coisa. Mas agora eu quero saber de você, cara, o que você achou dessa configuração de hoje? Comenta aí que eu quero saber, tá? Antes de finalizar o vídeo, eu só queria te fazer um pedido, tá? Que se você curte live, curte Minecraft, eu tenho um amigo meu que tá começando a streamar agora, então se você puder dar uma passada lá e dar uma força, só seguir ele lá que ele já vai ficar muito feliz. De vez em quando também eu tô lá, tá? Comentando com ele, participando, então caso você quiser, né, conhecer um pouco mais sobre mim, dá uma passadinha lá, eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí e até a próxima.